Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Professor Castellano e esse é mais um programa do canal do Clóvis. Vem com a gente aqui refletir sobre algum tema que você já sabe nesse momento, que é autodepreciação. Tô aqui ao meu lado, meu amigo Brian. Oi, a gente tava fazendo umas gravações aqui. É ao meu lado aqui, na real, de frente, é mim, patrão. Então eu apertei errado, não consegui gravar. É isso, vinheta, vamos vinheta. Canal do Clóvis. Vamos lá, você deve ter visto aí. A gente tá aí. Você gosta quando eu falo, você já deve ter visto aí, né? Porque em algum. Eu lembro da Rita. Como é que é o nome? Cadillac. Rita. Von Hunt. Não, Von Hunt. Ela fala, como você deve ter visto em algum lugar desta tela, eu gosto. Mas você só viu embaixo, que não vai ter esse letra voando por aqui, não. A gente vai falar um pouco sobre o humor autodepreciativo, né? Trazer uma reflexão sobre isso. E como sempre, meu amigo Brian vai fazer o preâmbulo. E a pergunta é, o que é se autodepreciar? Mas sem humor, né? Se autodepreciar é olhar pra si mesmo de modo a... Depreciativo. De modo a você falar das suas falhas, das suas fraquezas, dos seus erros, dos seus vacilos. E aí eu vou... Beleza, já falou agora. E humor depreciativo? Humor autodepreciativo é quando você faz graça com isso, né? Você pega uma questão que pra você talvez seja sensível, ou que envolve uma falha tua, e transforma aquele motivo de fazer graça. E isso não é só no sentido de humor, de, sei lá, humor de palco, um stand-up comedy, né? Mas é fazer o shitposting, que a gente chama, né? Que é esse tipo de postagem na internet, assim, meme que as pessoas botam, que é fazer piadinha consigo mesmo, tipo a situação de como é que eu tô estudando e tô muito ferrado, tô me alimentando mal, tô trabalhando Estudei muito. demais, tirei 0. É tipo isso, sabe? E aí o pessoal usa muito esse humor pra falar de si mesmo, né? Meio que fazendo um apego a essa coisa de que, eu sou um ferrado, sou um fudido, essas coisas assim, entendeu? Nossa, eu sou fudido. Tem até um meme que eu acho muito engraçado, que é aquele perfil História no Pente. Pô, que é muito bom, bom. muito bom. O cara da é Rural, um da né? Rural. Ele Da é de Nova Rural. Iguaçu, se não me engano. Acho que sim. Que ele pega várias coisinhas da internet engraçadas e faz um comentário. Aí ele pegou um cara no... Como é que eu chamo? O direct do Facebook é o quê? Mensagem. Mensagem. É um Messenger. O cara manda pra mulher assim: oi, boa noite, você é uma princesa linda, eu sou um lixo. Aí o cara pegou esse print ali, né, e botou assim, a segunda geração do romantismo no Brasil. Que é essa coisa ultra romântica, pessimista e tal. Então assim, a gente faz graça com esse tipo de humor, né, que é assim, eu sou um lixo, olha como é que eu tô saudável, aí mostra uma imagem de alguma coisa muito distorcida, né. Sim. Tipo assim, tô trabalhando muito, mas tô... Eu não tomo vacina da Covid, olha como é que eu tô bem. É maluco lá Não, mas esse é burro mesmo. Sim. Tô falando assim, humor autodepreciativo é você pegar a sua condição de vida material, de alimentação, do quanto você trabalha, do quanto você não tem lazer, ou tem lazer, ou do quanto você tá indo bem ou mal nos seus relacionamentos e faz isso virar piada pra você. E posta isso na rede social. E não só nas redes sociais, né? Não só nas redes, Usa isso na vida. Na vida. Eu sou um grande... Eu sou esse cara. Autodepreciativo? Total. Coisas específicas. Eu gosto de levantar. Por exemplo, meu pai, eu não tive pai. E aí, outro dia, um aluno virou pra mim, porque eu apliquei a prova objetiva, e já tava corrigindo e entregando pra eles. E já iam embora com a prova. Eu falei, não, já vão levar vergonha pro pai de vocês, pra mãe de vocês, isso e aquilo e tal. Eu falei, eu nunca levei uma dessas pro meu pai. Aí um aluno virou e falou, caraca, tu era um ótimo aluno? Eu falei, não tinha pai. Isso me lembrou um amigo meu que ele fala que no Dia dos Pais ele vem com um caminhão distribuindo presente pra todos os pais de Austin, porque ele não sabe quem é o pai dele. É um pouco triste. Isso é engraçado. Ai, meu Deus do céu, cara. Que isso? Valeu, Léo. Ele vai estar ouvindo o programa. Diz o nome, valeu, Léo. Que horror. E aí, cara, vamos lá. Mas assim, é engraçado, claro, mas aí tem esse outro lado da história, porque assim, tá sendo feito em cima de uma carência, de uma tristeza. De um trauma, né, de mano? um trauma. E aí, como é que a gente lida com essas questões, assim? Vamos lá, eu gosto muito desse tipo porque, de humor. lembrando que tem gente que acha isso absurdamente errado brincar com esse tipo de coisa. Vamos lá, eu brinco muito com a perda do meu irmão, né, do Fábio. Fábio já morreu, já tem 10 anos esse ano, e eu brinco muito com isso. Então, vários alunos do projeto, o projeto se chama Projeto Professor Fábio Castellano, ele falou, oi Fábio, tudo bem? Eu falei, Fábio já morreu.
Aqui é o Felipe. Pra criar aquele clima, né? Você quer meio que constranger, mas não de maldade. Não, mas é só uma pra fazer brincadeira. graça. Mas isso, de alguma forma, é uma dor ali, né? A perda do Fábio foi uma dor que eu tive e tal. Uma perda muito grande. E aí, mas hoje em dia eu já levo numa outra brincadeira. E aí pode ser um trauma que hoje eu faço uma brincadeira assim. E eu vejo isso muito natural. Por exemplo, eu falei isso hoje no carro, não sei qual dos dois. Eu falei que eu faço isso, por exemplo, para quebrar o clima, por exemplo. Por exemplo, vamos lá, eu sou uma pessoa gorda, para quem tá ouvindo no podcast, porque quem tá vendo, obviamente, né? E aí... Olha isso, cara. Já começou. E aí, pô, no carnaval eu passo pelos outros, ó o pesado, ó o pesado, ó o pesado. Só sou eu passando, pô, porque é o pesado. Caraca, mano. Você fala isso. Você pesa quanto, Castelão? Cara, 120 e pouquinho. Ah, tá. Eu tô pesadaço. Não, é porque eu ia falar que pesado por pesado, eu também sou pesado. Mas não nesse nível. Mas aí É. peso é relativo. E aí, peso relativo, é ótimo. E aí, eu acho que é assim, e eu faço pra quebrar o gelo, pra brincar e tudo mais. O aluno, pô, Castelão, dá um pulo aqui. Eu falei, pô, tá maluco, sou gordão, andar até aí, mó trabalhão, mané, vou ter que me arrastar aqui. Mas é uma brincadeira, autodepreciativa, obviamente, mas eu não vejo como um problema. Por quê? Porque se a gente for levar, antes de eu falar por que eu não vejo um problema, eu vou fazer um paralelo com os jovens de hoje. O jovem de hoje, ele faz esse tipo de piada, mas ele leva real aquela autodepreciação dele. Esse é um ponto aí sensível. Por quê? Porque eu não vejo isso, não toco isso real. Não é uma parada de fato. Entendeu? Eu faço essa brincadeira, mas ela não é uma realidade. Agora, você não acha que há um risco em você fazer essa brincadeira autodepreciativa dela abrir um precedente para, ele tá brincando com isso, eu vou começar a zoar ele disso também? Não, porque antes, na primeira aula, eu sempre faço uma conversa muito séria sobre zoação do outro. Mas isso você faz. Sim. Você tem essa preocupação. Sim, claro. Mas nem todo mundo tem. Se a gente pega uns humoristas... Vamos, a gente Se a gente entrar pega nessa alguns toada humoristas aí, a gente vai entrar numa briga feia. Porque assim, eu faço essas brincadeiras, mas eu sempre tenho uma... gente, tô brincando, calma, isso e aquilo. É uma preocupação que eu tenho, uma preocupação de quê? De tentar fazer com que aquele aluno, aquele ser ali, entenda que eu estou brincando. Eu não penso daquela forma. Beleza? Eu estou me autodepreciando, mas para quebrar o gelo, para fazer uma brincadeira, e nunca é atacando o outro. É uma ironia. É uma ironia para comigo, beleza? E você declara isso E abertamente. deixo declarado, e eu não acredito naquilo dali. Não é um fato verdadeiro. E esse é o problema da autodepreciação nos jovens, por exemplo, hoje em dia. Exatamente. Porque eu vejo não como uma brincadeira e um humor. É algo real. Por exemplo, eu tenho uma aluna, cara, que ela é genial. Genial, tipo, ela faz desenhos incríveis. Eu até fiquei de te mostrar, o Clóvis, mas eu acabei esquecendo. Incríveis. Só que ela tem um problema muito sério com exatas. E onde eu cheguei na sala, ela tava chorando horrores. Eu falei, o que houve, cara? Não, porque eu sou muito burra. Sou idiota. Meu pai é inteligente, minha mãe é inteligente. Eu sou uma mula, isso e aquilo. Mas aí não é humor, né? Não tá a partir da brincadeira. É uma parada extremamente autodepreciativa Ela tá mesmo. sofrendo com aquilo. Sofrendo. Mas assim, não conheço a menina, né? Mas vamos supor que ela chegue lá no Instagram e ela vê um vídeo assim muito engraçado de alguém fazendo uma conta de matemática e errando muito absurdamente. Essa é aquela coisa bem ridícula de internet. Acertou, miserável. E aí ela posta esse vídeo lá, esse Reels ali no Instagram dela, no story, e fala assim, muito eu. E bota a carinha de riso, e bota o kkk, e sei lá o quê. Ela tá rindo de uma coisa que é real nela, porque ela não sabe matemática tanto quanto ela gostaria. Mas até que ponto aquilo também não é uma dor que ela tá compartilhando e disfarçando E isso ela tá externando de uma forma diferente. de uma forma bem humorada. Então não sei como é que pra você, Castelano, isso bate, né? Na Que é realidade, tipo- isso até conversa... Desculpa Nada, interromper, mas nada. na realidade isso até O conversa... programa é teu, você pode fazer o que você quiser. Não. Na realidade, isso até conversa com uma coisa que é muito comum entre os humoristas, que é a depressão. E muitos deles sofrem de determinados males ali, que eles acabam externando de forma disfarçada na comédia. Então, a gente vê, inclusive historicamente, tem casos de humoristas que se suicidaram. O Robin Williams, por O exemplo. Robin Williams. A gente tem também o caso do Fausto, do Hermes e Renato. Né? Então, pessoas que E sofriam... eu nem lembrava do Fausto. Pois é, Inclusive, pessoas- você tá com uma blusa Tô com em uma homenagem. blusa não é em homenagem ao Fausto, mas Não, é do Hermes e ao Renato. Hermes e aqui, Renato. Do Joselito. É mesmo, é? A camisa já diz.
E aí, eles vão acabar, talvez, né, em alguns casos, externando coisas que são dores para eles e que eles vão transformar aquilo ali em comédia, porque é o comércio, é o ganha-pão deles, de certa forma. Mas a gente não sabe se eles estão realmente sofrendo com aquilo ali por dentro e por fora eles querem mostrar que não. Sim, né? é aquele dilema do palhaço. Tem até aquela historinha clássica do cara que palhaço, vai né? no... O cara E que eu vai lembro no do médico, filme O Palhaço que me deixa. E vai ser minha indicação, que ele me deixou mal em Do alguns Selton momentos. Mello? É, Eu me não deixou vi mal esse em alguns filme. momentos. É um filmaço. Não vi. Me deixou um pouco mal. Mas eu fiquei tem- mal com outro filme de palhaço que foi o Witch. Nossa, eu me assustei muito. Mas- Tem um bingo também. Mas tem isso, né? O Da, Ringo, né? da questão da depressão, por exemplo. E a gente sabe que a gente tá numa temporada, numa época do Brasil, do Uma mundo, season. talvez, em que as questões mentais e a depressão, a ansiedade, elas são muito frequentes, muito comuns. E a gente sabe que a depressão ela pode ser sim uma doença que está relacionada a questões psíquicas, e, no caso químicas, né? Alteração química cerebral, mas a gente sabe já que a doença a depressão ela é uma doença social em algum nível, porque é o contexto em que você vive que também vai dar um pode gatilho, favorecer. né? Claro que nem todo indivíduo vai desenvolver depressão por estar num contexto de opressão, de Mas falta, pode de carência. ser que Mas é um seja. fator determinante. Então, assim, sabendo que o mundo está num contexto onde está todo mundo muito Zoado das muito ideias. zoado das ideias. Fazer humor com isso, tudo bem, é uma forma de tentar vazar, né? Eu vou fazer graça já que não dá De pra... alguma forma, é um escape. É um escape. Tô jogando pra fora um pouco dessa pressão. Porque a gente vive também numa sociedade que, apesar de falarmos de tudo em todo lugar, é necessário suprimir a dor. É necessário, porque esse tipo de coisa tem que ficar quieto, porque isso aí é mimimi. Tem que, calma aí, para com isso. Então eu não chamo de dor, eu chamo de graça, né? Eu faço piada com isso. É isso. E aí é aceitável pela sociedade. Pode ser aceito. As pessoas vão rir disso. As pessoas vão rir dessas mazelas, dessas tristezas, tá ligado? Você capitaliza a dor, né? Você transforma ela numa moeda que as É pessoas isso. vão trocar. E isso vem muito, na minha opinião, assim, pode ter existido desde sempre, né? Por exemplo, se tu pega o Chaplin, por exemplo, quando ele dava uma topada ou ele batia alguma coisa, ele tava pegando essa depreciação corporal, por exemplo, de alguma forma ali e colocando num filme e tal. Mas eu acho que isso ficou muito forte por conta dos stand-ups também, né, cara? O stand-up tem muito forte no sentido de vou contar a minha história. Vou falar sobre, por exemplo... As minhas vergonhas. As minhas vergonhas. Eu pego o Rafinha Bastos, por exemplo, um dos primeiros vídeos que eu vi do Rafinha Bastos foi de um vídeo que a mãe dele foi atacada por uma cachorra que tinha na rua dele, uma cachorra muito agressiva, que sabe aquele tipo de cachorro que pula na grade, ele foi atacado, no outro dia ele passou lá, o portão estava aberto, tinha um casal na frente. E ele esculachou aquela família, tipo, falou que se tivesse, ele ia dar paulada nela, isso aquilo, o Rafinha tinha 17, 18 anos, falando isso. E aí quando ele chegou em casa, o porteiro viu que o pessoal tem vizinho novo lá na casa que atacou a tua mãe? Mentira. E aí, é uma vergonha que ele passou. Ele deu esporro em gente que não sabia de nada. Pô, ele ameaçou dar paulada naquela galera se deixasse o portão aberto, tá ligado? É uma vergonha. É se autodepreciando, tipo, eu sou um idiota porque eu tô fazendo isso. Sim. Tá ligado? Então, assim, o stand-up proliferou isso. O stand-up trouxe isso. Então, o stand-up era sempre sobre o cotidiano e as merdas que eu fazia no cotidiano, inicialmente. E aí depois começou a mudar. Aí começou a contar histórias de terceiro, começou a vir porque o telefone, o telemarketing, não me atende bem. Começou a mudar isso, tá ligado? E é por isso que aí a gente tem depois... o stand-up tem várias... Cada comediante tem sua linguagem, né? Tem o seu formato, tem o seu... tem a sua embocadura, como eles falam ali, né? E eles vão ter estilos diferentes. E aí eu vou entrar num que é um pouco mais polêmico, que é o caso do Danilo Gentili, por exemplo, com o Diguinho Coruja, que é o participante do programa dele lá Eu no não The faço Noite. ideia de quem seja. O Diguinho Coruja, ele é um locutor de rádio que já há alguns Eu anos... sei quem é. Ele participa como integrante do elenco do The Noite e ele é uma pessoa que tem questões com peso, né? Então, e ali, cara, eu vejo umas situações e o Danilo, ele tenta defender ali o direito dele de fazer humor. Pra mim, eu não vejo graça nisso. Cara, mas nenhuma. ele coloca sempre o Diguinho ali, enquanto não sei se é uma persona ou se é ele mesmo aquilo ali, daquele jeito, como uma pessoa mal-humorada e que reclama constantemente dessas zoações por conta do peso do cara. Só que assim, não é piada, é chamar o cara de gordo por ser gordo. Assim, é muito direto, descarado. E ele vê aquilo, o Danilo, e
E as pessoas que seguem ele veem aquilo como, não, isso é piada, isso é engraçado e tal. E aí, mas aí só é porque ofensa no final. eu acho que entra no outro rolê, né, tá ligado? Porque uma coisa é você se autodepreciar para fazer o outro rir. Outra coisa é você depreciar o outro para isso. Mas aí tem um pouco dessa coisa assim, eu me autodeprecio, então eu já estou me desnudando na sua frente. Exato. Já estou deixando aberta essa E o porta. Danilo, ele tem Mas muito aí, esse- E aí agora eu abro a sua. É tipo isso. Exatamente, É. ele tem muito esse discurso de ele dizer que, bom, eu já começo meu show, eu não sei bem se foi exatamente ele que disse isso, se foi, desculpe, mas ele, Caramba, ele, Danilo. ele é dessa vertente que, bom, eu já começo me depreciando, porque aí eu tenho essa salvo-conduto para zoar todo mundo ao meu redor. Porque eu tô abrindo minha porta aqui pra você Isso, poder eu tô me me zoar o tempo que colocando- você isso, quiser. Eu tô Tô me autorizando, colocando- eu tô Isso. autorizando você me zoar. Então, por eu te autorizar, Pra eu ter essa você não liberdade. precisa me autorizar. Eu vou aí. Olha que loucura, né, E uma cara? outra coisa que eles falam também muito, e aí vou colocar aqui para discussão na mesa, é que se o cara vai assistir o programa do Danilo ou vai no show de comédia de um Léo Lins, por exemplo, ele já está ali propício a rir daquele tipo de material, porque ele conhece o material do Léo Lins ou do Danilo Gentili. Que é horrível. Gentili. Você que tá aí em casa, te dá uma ideia, você que tá em casa, longe. Cara, por quê? Não vai pra esse rolê, não. Pô, mas e se a pessoa que tá aí em casa é o Léo Lins assistindo? Duvido. Se for o Léo Lins, ó, aqui você. Eu posso ser polêmico aqui? Pode. Talvez vocês vão discordar muito de mim. Claro. Mas o Léo Lins é um comediante muito inteligente. Ele. O problema ele é entendeu que- que aonde ele ganhava dinheiro era ali. Exatamente. Ele foi o problema, assim, veja, pra mim, eu não tô querendo impor o que eu Você tá falando acredito que o Léo pra ninguém. Lins é ótimo, tem que rir. Não, dele. não, não. Eu acho que ele pegou ali, ele usou o ódio dele, né? Pra uma coisa que eu particularmente não gosto. Então eu não sou um público dele, mas eu já dei muita risada com o Léo Lins. Então, eu concordo contigo, eu acho o Léo Lins Que ele é muito inteligente. inteligente. Só que é isso. E a inteligência dele fez o quê? Eu preciso capitalizar isso. Tá faltando alguém aqui, eu vou pegar isso. Ele viu um nicho e ele É. explorou esse nicho até o talo. além do limite, É. talvez. Agora, ó, vamos lá. Saindo dessa depreciação que a gente tava falando, mas voltando pra autodepreciação. Humoristas fazem isso de se autodepreciar pra poder dar abertura pra eles falarem mal de todo mundo, atacarem todo mundo, chamar de gordo, por aí vai. Mas, por exemplo, como é que isso pode chegar e afetar a molecada? O Brian e eu, a gente trabalha em escolas, a gente lida com jovens e tal, e a gente vê uma autodepreciação muito forte, e não só para o humor. Será que o humor tem influência nesse tipo de coisa? Pois é, tipo, são duas coisas separadas ou uma continua na outra, né? Então, eu acho que... Eu acho que talvez uma possa se inspirar na outra. Eu acho que são coisas separadas, mas uma tá linkada à outra. Porque se eu vejo, por exemplo, vamos pegar a molecada, hoje não tem um Rafinha Basto ou um Danilo Gentili como referência. Graças a Deus. Não tem, não tem. Mas tem outros humoristas que criam essa autodepreciação. Mas eu não sei se eles assistem humoristas, né? Assim, se eu pegar os adolescentes que eu hoje trabalho mais diretamente, eu não vejo muito eles assistindo stand-up comedy. Acho que isso é uma coisa mais da galera 20 mais. Mas assim. não precisa mais assistir o stand-up comedy. Porque agora isso é meme. Isso, É exatamente. saquinho de lixo, melted vídeos. E isso né, tá que no são os TikTok. perfis de- Tu pega o isso. TikTok, tem trecho de stand-up. E tá ligado? vai chegar pra eles, talvez, até o intermédio de algum adulto próximo, ou de alguém próximo que consome e vai parar neles. E aí, vamos lá. Esse moleque foi lá, viu pegar, por exemplo, do Léo Lins. Viu lá o Léo Lins sendo autodepreciativo. O Léo Lins nunca é autodepreciativo. Ele só sempre ataca os outros. deprecia os outros. Aquele idiota. E aí, ele tá vendo lá, autodepreciativo e tal. E aí ele começa a falar, começa a apontar os seus erros, começa a ver, mas pega isso de uma forma que fica marcado. Não, cara, que eu sou um lixo. Eu sou um saco de lixo, realmente. Porque eu falo isso, porque antigamente, pra mim, piada podia ser sobre tudo, e hoje eu acho que não é assim, acho que é muito diferente. Mas quando eu era moleque, tinha uma outra visão de mundo. É uma linha muito tênue entre a crença na piada que você tá fazendo ali e, de fato, você acreditar aquilo e, de alguma forma, o humor ser uma válvula de escape para aquilo que tá te martelando o tempo todo. Exatamente, Tá ligado? assim, até que ponto esse humor tá sendo só um recurso. E na verdade, não é humor porque é o que eu tô usando, mas ao mesmo tempo é o que eu realmente acho. Isso pode acontecer. E me assusta muito, por exemplo, aluno do 8º ano, do aula pro 8º ano, aluno do 8º ano, falou, é uma pena, mas eu queria cometer suicídio hoje.
assim... Eles falam, ai, essa prova tá muito difícil, vou me matar. E aí, tipo... Isso é falado com um tom de brincadeira. Você sim, vê que o tom é esse. É isso, mas só que, mano, é um bagulho muito, muito pesado. É um bagulho muito complicado. E aí tu fica, mano, tipo, que isso? Porque pra nós, assim, suicídio é um tópico muito sensível. Muito, pô. A gente Muito. fala com muito cuidado e tal. A galera de 14, 15 anos fala assim... Então, mas aí talvez essa galera de 14, 15, eles falam de um modo mais banal, justamente porque eles ainda não desenvolveram esses filtros que a gente, que é um pouco mais velho, já sabe. Não, faz né? sentido, o faz que, sentido. O que isso causa e tudo Mas mais. é que tá, usar isso como humor, né? Porque eu, quando era adolescente, eu acho que vocês também, a gente não tinha essa questão com o suicídio. Assim, a gente não falava tanto sobre isso e quando falava, a gente falava muito no sentido meio do peso da coisa. Não vai falar eu vou me matar, né? Apesar que tinha não um personagem, mas o Didi, por exemplo, ele tinha uma piada recorrente que era dele, fazer que era assim, de ele pegar, botar a mão na boca, esticar, eu vou me mas matar. aquilo é bem ridículo. Assim. Agora, É bem ridículo, mas já é a mesma fala. mas o pessoal hoje usa isso numa elaboração um pouco maior, né? Então tem um memezinho que eles compartilham na rede social. Aí ouvem músicas de cantores, ficam pegando frases e colocando como se fosse... Então assim, não tô dizendo que Por ouvir exemplo, músicas assim... Tinha uma música, eu não sei qual é a música, eu só lembro a paráfrase que eu ouvi de uma aluna. Eu vou me matar. Por nada. Não tem porque eu acho que é eu vou me jogar, a música era sei. dessa. E aí, Troca por me eu matar. vou me matar. Porque é uma brincadeira. É uma brincadeira. Tu sabe que é o Tu tom. entende que é uma brincadeira. Mas tu fica pensando, mano. Caraca, maluco. E, Que bagulho e é até esse? que ponto isso não se torna uma espécie de estética, né? Quase como se fosse um ultra romântico aí, que a gente até fez uma referência, porque o ultra romantismo na literatura brasileira foi um período onde você teve um grupo de poetas jovens, né? Todos muito jovens, morreram muito cedo. Muito cedo, acho que ninguém 21, passou do 27. 22, ninguém passou É. dos 27. Eram poetas ali do Porque tem essa mística do 27 no rock, né? No rock. Essa galera da poesia foi todo mundo embora Foi antes, tá ligado? é. Antes. E assim, eles tinham toda essa coisa de fazer os poemas deles muito sobre como o mundo é um lugar de frustração e o único refúgio que existe é a morte. Então você fala muito das trevas, você fala muito de imagens fantasmagóricas, você fala muito da vontade de não existir mais. Isso é muito comum nesses poemas desses caras que morreram jovens, Sim. né? É o emo. Gótico. Então, eu ia fazer. que vai se transfigurando isso. de Eu ia, alguma tanto é forma. que na faculdade, uma das minhas ideias iniciais era fazer uma monografia fazendo a influência dessa galera no emo brasileiro, tá ligado? E que Só é muito forte. Muito forte, muito forte. Mas assim, então o jovem ele já tem uma certa experiência de solidão, de isolamento, de frustração, porque a adolescência é um pouco ver você perdendo alguns lugares, né? Sim, total. Não é nem perder alguns lugares, é descobrir que você não tem ainda. É descobrir, exatamente, porque você Você não tinha tinha um a lugar ilusão de ter esses lugares. O lugar era um lugar familiar, ponto. De repente você descobre que você não tem um lugar no mundo, só na família. Só que você não quer o da família, quer o do mundo. Só que qual é o do mundo que você vai encontrar? Não tem nenhum ainda. Então a experiência da adolescência já é isso. Agora, vocês não acham que o ponto que a gente está hoje não é já uma progressão, uma evolução do que a gente já tinha antes? Por exemplo, você tem essa questão do Didi, mas em termos de humor depreciativo, a gente tinha, por exemplo, o Jô. Não, que mas eu tudo falei dele o era Charlie Chaplin, gordo. pô. O Charlie Chaplin. O Chaplin, ambiente. Ele vai evoluindo, pode ser que fique pior ainda. Mas uma coisa, na minha opinião, é fazer esse tipo de humor. Eu não consigo pensar essa galera tendo. Por exemplo, o Jô falando do gordo lá. Um beijo do gordo. Quando ele tá falando um beijo do gordo, ele não tá depreciando ele ser gordo. Não, ali é até uma coisa carinhosa, mas eu tô falando da época que ele fazia os programas de humor dele. Tipo, Vivo Gordo. Vivo Gordo, todos os programas dele, todos os quadros tinham alguma questão depreciativa com relação ao peso dele. Sabe? E isso Mas é uma que coisa tá, dele. eu O acho que próprio o Faustão também efeito tinha de muito isso. replicação desse humor autodepreciativo no passado, ele não virava diferente. uma estética ou um comportamento do público. Caraca, você falou uma palavra muito certa agora. Assim, pra mim, virou uma estética. Ser autodepreciativo, humoristicamente ou não, é uma estética da nossa sociedade. Então, eu vou até falar pra vocês, o motivo de eu ter proposto esse tema, que foi eu que trouxe essa ideia, Sim. foi porque eu tava muito conversando com a Sara. E a Sara tava falando, poxa, eu vejo algumas coisas em Instagram às vezes que a pessoa emula, ou ela, não é que força, porque também não tem como a gente saber o que a pessoa tá pensando ou sentindo de verdade. Mas a gente vê a pessoa meio que construindo um perfil baseado todo em autodepreciação e em temas depressivos no geral. Pode ser o indivíduo que está em sofrimento e que está comunicando isso para o seu público, mas pode ser uma questão estética também, porque parece que isso dá uma romantizada na persona dessa pessoa, né? Então, assim,
foi muito do que ela conversou comigo que eu falei, caramba, isso é real. Existe uma galera que acaba girando em torno da autodepreciação e de temas melancólicos, sombrios, depressivos, o que pode ser, por um lado, um indício de que essa pessoa passa por um sofrimento psíquico, por um quadro depressivo, mas pode ser também um certo pertencimento, né? Pode ser uma busca por uma identidade, alguma coisa que marque aquela pessoa daquele jeito para que ela seja identificada ali, né? Sobressaia para um grupo, né? Porque geralmente não sei se todos os comediantes dá pra colocar nesse balaio, mas o comediante ele é o engraçado da galera, é o cara que vai ser de algum Você modo... Você espera que ele faça... Ele vai ter o holofote, ele vai ter a atenção de todo mundo. E quando você... É um indivíduo comum, né? Você vai fazer a tua autodepreciação, primeiro que você vai, de certa forma, ali, não tô dizendo que é isso, mas talvez a intenção da pessoa seja, eu tenho questões com o meu peso. Então vou começar a autodepreciar isso para desviar a atenção disso e ao mesmo tempo trazer um holofote para mim. Isso é muito bom. Ganhar atenção. Porque eu conheço muita gente que fez isso, tipo, vou citar um caso aqui, eu tava conversando esses dias com a Camila sobre isso, sobre a questão do racismo. Quanto praticávamos racismo antigamente, não tínhamos noção disso. E tinha um brother que ele se chamava, porque eu sou macaco, isso e aquilo, babá. Porque ele tentava fugir desse racismo, ele mesmo se zoando alto, o que é horrível. Mas é uma geração, era uma época isso aí... que era extremamente pesada. E isso era real, tipo, eu vou me chamar, eu vou me zoar, eu vou trazer tudo que eu tenho de ruim, porque aí ninguém vai poder me zoar. Sim. Porque eu já me zoei, não vai ter mais graça. Eu já trabalhei em lugares em que eu vi isso aí, essa questão do racismo principalmente, que eu via... e aí vem aquela questão do que eu falei lá no início, né, de você... se autodepreciando, talvez dando abertura para fazerem isso com você. E aí eu via as pessoas pretas lá brincando umas com as outras, se autodepreciando pela questão da cor, e isso abriu precedente para que pessoas ao redor não pretas também ficassem usando as mesmas piadas para se referir àquelas pessoas. E aí criou toda uma cultura tóxica que as pessoas talvez nem tenham percebido que estavam alimentando. Né? Isso foi crescendo, porque isso é progressivo. Claro, claro. Isso é progressivo. Você faz aquela piada ali, daqui a pouco vem outro querendo ser mais engraçado, sempre querendo trazer o holofote para si, querendo ficar, não, eu vou ser o mais engraçado, e acaba sendo ali uma competição de quem fala mais bosta. Essa questão, cara, essa específica, eu acho que é muito pesada. E tem vários, assim, o Brian tá cursando agora psicologia, eu não tenho... Tô longe demais disso, eu gosto do tema, procuro saber. Não tô igual aquele programa que outro dia mudaram lá no canal. Porque a gente... Qual o problema? Você tem um problema psicológico? Manda pra gente analisar. Um problema de TV, tá ligado? Muito delicado. Muito bizarro. Nossa, a gente não tá tentando fazer isso. Não é bom explicar o que é isso, porque você começou a falar, eu achei até que fosse a gente que tivesse falado isso. Depois eu lembrei do que você falou. A gente jamais tá pensando em fazer isso. É um programa dentro do UOL, né? Com aqui. a Tati Bernardi e o Christian Dunker. Onde a proposta do programa é receber pergunta do público. Não, receber problemas. Você tem um problema, quer saber se isso é tratável ou não, alguma coisa. Mano... É uma vulgarização, fala que eu te assim... escuto. Um fala que eu te escuto. E assim, o Christian Dunker é um psicanalista respeitável. Mas eu não respeitaria por causa desse programa. Agora não mais. E quando ele tá fazendo o programa, você vê que ele tenta dar uma baixada de bola na mulher. Eu assisti 2 episódios desse programa. Você é masoquista, mano. E ele tenta, tipo assim, não, mas você tem que olhar, não é assim, não é assado. É muito delicado isso, porque você vai nessa obsessão. A ideia do programa a ideia é ruim. É uma merda, é uma merda. Não sei nem porque ele aceitou fazer parte. Dinheiro. Aí, Pode ser, não, mas... Ponto, dinheiro, é isso. Então, assim, eu acho, cara, que esses tipos de discurso, ele abrem brecha pra outras coisas. Como a gente falou, eu particularmente adoro fazer esse humor. Mas eu tenho muita segurança sobre meus problemas. Terapia em dia, graças a Deus, tudo certinho, tudo cuidando da cabecinha, do dói, isso, aquilo, lá. Então eu tenho já condições de pegar. Por exemplo, eu tinha um problema muito sério de ser gordo. Hoje eu tenho um problema para comprar roupa, por exemplo, porque essa indústria desgraçada não faz roupa para gordo. Então, é um problema, mas problema psicológico por conta disso, porque eu me sinto mal. Não, mano, zero problema com isso, zero. Tem problema pra comprar roupa. Sabe o que é engraçado? Eu já me senti mal no passado, pelo contrário, por ser muito magro.
Aí é racismo reverso. Não, mentira. Não, tô zoando. Isso Não, também gera claramente, uma série de claramente. complexos Não, também. e eu tenho várias alunas que são extremamente complexadas por conta disso. Pela magreza. Porque são muito magras. E no caso da mulher ainda tem um outro fator que é assim, não tem peito, não tem bunda. E o mais louco é que até pouco tempo era a grande estética Na verdade, eu acho feminino, que pra né? mulher é até mais sensível, né? É muito Porque mais nesse ou sentido. Do é corpo, magra sim. demais ou gorda demais. É. Porque a nunca pressão... A pressão é uma muito é maior. muito A pressão maior, né? estética é maior. Mas uma coisa que vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, essa questão do humor autodepreciativo, parece que ele se torna muito problemático na mão de homens, principalmente. Não estou dizendo que as mulheres também não possam ter problemas em relação a isso. Mas a gente vê que o homem, quando ele se autodeprecia demais, é esse cara que vai achar que ele pode depreciar o outro porque ele já se deprecia. É. A gente não vê mulheres fazendo Porque, por isso exemplo, com vou pegar tanta a frequência. Bruna Luiz. Ela Comediante. faz. Bruna Luiz é uma comediante. Ela faz piada consigo. Ela zoa, mas ela tende a não ser escrota com o outro, Com o tá outro. ligado? Agora, os homens que fazem isso consigo fazem com o outro, né? É, porque Parece abre... que ele se autoriza, é né? isso, tá a ligado? fazer com o outro. É uma autorização sem pedir. É. Eu fiz isso, a partir disso aqui eu posso te fuder agora. Inclusive, tem um programa de comédia conhecido internacionalmente, tem o formato, foi trazido pra cá pelo Diogo Portugal, que é o Fritada? toast americano, e aqui foi fritada. Onde você sacaneia o outro Onde o você tempo todo. coloca uma pessoa no centro e eles ficam depreciando aquela pessoa ali o tempo Foi o Naldo todo. outro dia, né? Foi o Naldo, já Meu foi o Deus. Henrique Cristo, já foi uma galera. Cara, É. o Henrique Cristo me pegou muito Mas desprevenido. porque foi e Mas aí depois... por quê, mano? Porque, assim, Caralho. é uma pessoa que você não vai imaginar se colocando numa situação dessa. Cara, mas me pegou muito. É Henrique Cristo, aí eu vou depreciar. Você não é Cristo. Cara, que doideira. Mas Me pegou o muito que me desprevenido. pega muito nessa história toda é quando você vai olhar pra essas páginas de Instagram. Eu tô pensando muito em cultura digital mesmo. Claro, claro. Que essas páginas de memes autodepreciativos, o tal do shitpost, né? Que é você postar um monte de besteira, de merda. E muito disso é sobre você mesmo. E essas páginas, elas fazem um certo sucesso na internet, assim. A galera compartilha isso a ponto de parar em TV o bad aberta, às vibes, vezes. né? O pessoal usar frases que brotam dentro desse cenário para ser usado dentro da televisão. Então já tem gente que fica replicando frases autodepreciativas, tipo assim, numa reportagem, tá lá o repórter assim, num ao vivo na rua, e ele fala uma frase, às vezes, assim, porque é uma linguagem mesmo, as pessoas se comunicam dessa forma hoje. E tem um pontinho aí que eu queria tocar um pouco, que é o quanto esse universo do shitposting, em alguns casos, lá na origem dos fóruns de internet e tal, ele está associado com um discurso de extrema-direita que vai dar nos incels, nos chans e tal, nos red pill da vida. Que tem um pouco a ver desse lance do eu sou merda, Eu sou um lixo, e aí né? você começa a olhar para o mundo dessa forma. Isso é cultura de internet, assim, deep web lá em 2010, que agora ela virou Web. o que a gente conhece. Que virou Entendeu? web. Só que agora, claro, você tem uma galera que não concorda com essas ideias usando o humor autodepreciativo na internet. Eu não. Você. Mas ia tem pra- uma origem lá comum. Você Pode que tá ser outra coisa. ouvindo, você que tá vendo, só dando ideia. Eu pratico como autodepreciativo, mas não sou contra. Sou contra isso aí, tá ok? Não façam isso em casa. Sou contra esse tipo de coisa aí. Sou contra tudo que tá aí. E aí eu lembrei do A Grande Família. Não precisa que o A Bolsonaro- Grande Família é um ótimo Eu pensei que episódio. fosse Porta dos Fundos. Ah. E assim, só pra voltar nesse ponto, não tô dizendo que todo mundo que faz humor Claro que autodepreciativo não, eu hoje tá entendi. sendo influenciado por gente da extrema-direita que tá estimulando essa parada. Mas tem um rolê meio errado na origem desse negócio, Sim, assim. E sim. eu não tô querendo dizer que não pode fazer mais piada nem com você mesmo. Nossa, que censura, né? A maior censura que você pode fazer é censurar a mim de fazer piada comigo. Mas não é nem essa questão. É que tipo de voltagem a gente tá dando pra esse tipo de humor, né? E eu vou ser talvez até um pouco polêmico entrando nessa do que você falou aí de não posso fazer piada nem comigo mesmo. Eu acho que você pode fazer piada com quem você quiser. Contanto que você arque com as consequências daquilo ali. E aí E eu- essas consequências podem ser... eu particularmente discordo. Não, mas veja, o ponto é... Aí eu faço uma piada, por exemplo, depreciativa, gordofóbica, eu vou sofrer uma consequência por aquilo ali, eu tenho que ser punido por aquilo ali, e aquilo ali naturalmente vai desestimular outras pessoas a fazerem aquilo. Sim. Mas eu particularmente não acho que você. Não acho que você tem o direito de fazer. É uma opinião minha. Por quê? Porque aí, se eu falar que você pode fazer isso, eu tô falando que você tá tudo bem você fazer. Não, você pode fazer, você vai pagar por isso. Entendi. Óbvio que não vou colocar na mesma escala, pelo amor de Deus. Mas isso abre o mesmo precedente
do que o Monarca falou. É o mesmo do tipo, Sim. não, óbvio que eu não tô fazendo Não, entendi. escala diferente. Eu entendi. Do tipo, não, tudo bem, eles terem, e aí eles aguentam a consequência. Mas eu não tô dizendo que tá tudo bem. Não, sim, mas ele disse que vai acontecer a consequência também, Sim, tá ligado? Esse é meu ponto. É que se você permite uma piada de cunho racista, você tá permitindo que o racismo, racismo seja é. um assunto. Entendeu? É Sim, isso. sim, Esse é eu o ponto. concordo totalmente. É por isso que eu falei. Eu discordo. Eu acho que. E eu, durante muitos anos, Bruno Carlos, que tem acompanhado o programa, parceiro, um abraço. Eu tive uma discussão com o Bruno quando eu tinha, sei lá, 19 anos. 20 anos que o Bruno falou, cara, você tá maluco. Porque eu falava, piada pode ser com tudo. Piada não tem que ter limite. E o Bruno virou e falou, cara, você tá maluco. Eu falei, não, porque isso é humor. Agora eu vou botar limite no humor. E hoje eu olho e fico, meu irmão, tem sim, mano. E o limite, na minha opinião, é o seguinte. Se eu viro pro Brian, vamos pensar assim, tem uma pessoa que ela tem um problema... ela tem um problema de locomoção. É uma pessoa com deficiência. Eu faço uma piada com ela... Mano, eu tô sendo extremamente... Eu tô atacando, tô sendo extremamente capacitista, tá ligado? Eu fui no stand-up recentemente com a Camila e o cara fazia muita piada capacitista. Falou, não, porque a única namorada que... Eu me casei com uma mulher que ela era maravilhosa, porque ela não dava um pio sobre nada. Só que o problema é que na hora de casar ela teve que ficar... porque ela não falava, tipo... E eu fiquei... Caralho. Caraca, mano. Mas é isso. Ele pode arcar. Mas tu não sabia que o cara tinha esse Não potencial? fazia a menor assim? ideia. Eu fui porque era em Queimados e eu queria ver quem era que tava fazendo isso, tá ligado? Eu fiquei assim. E como é que foi a reação da galera? Desculpa perguntar. A galera rindo. É A mesmo? galera rindo. E aí eu olhei pra Camila, a Camila me olhou, a gente pode ir embora agora? Eu falei, não, tem que ficar aqui porque senão eu vou pegar mal pra caralho. A gente tá na primeira fileira. Não tem condições de sair daqui. Ah, mas eles comemoram quando isso acontece. E aí... E daí ia levantar fazer e ir embora. piada sobre ia você se fazer. você saísse. E aí, é porque eu sou gordei. Ele ia falar assim, ó, ele saiu antes de acontecer a dele. Saiu meu ponto de referência aqui, ó. Isso Vai aquilo. lembrar o filme lá do Professor Aloprado, né? Que acontece uma cena Sim, parecida. sim. Né? O E cara- aí, esse é meu ponto, tá ligado? Eu acho que a piada tem um limite sim que é atacar o outro. Por exemplo, Monty Python fala uma coisa que eu adoro, que é o seguinte: quando eu faço piada com um líder, com uma pessoa poderosa, ela é uma piada. Quando eu faço piada com uma pessoa que já é chutada, não é. É um massacre, não é uma piada. É um escárnio, é diferente, tá ligado? E aí eles falam isso e eu acho genial, porque de fato... Então eu acho que o nosso limite, eu acho que tem que ser ali. Tipo, autodepreciação, a gente tá falando, assim, pode ser ruim, eu uso, mas pode ser ruim. Só que essa autodepreciação, ela não pode passar pra depreciação. Não posso pegar o outro. Isso me lembrou uma entrevista recente, um papo, na verdade, do Reinaldo Azevedo com o Igor 3K. Pô, primeiro que eu gosto... Foi onde? Eu gosto muito... Foi um programa do YouTube. Foi produzido pelo YouTube. Tá, pro porque eu Reinaldo gosto Azevedo. muito do Reinaldo Azevedo. Era um cara que eu não gostava, eu tinha um problema muito sério com o Reinaldo Azevedo durante alguns anos. Mudou um pouquinho. Ele. Pô, ele mudou radical. Não é que ele mudou, ele continua sendo o mesmo liberal de sempre. Mas ele é um liberal, ele... Reviu alguns posturas, conceitos e tal, e ele viu que uma galera foi pra ultradireita, pô, entendeu? Que Mas vai, desculpa, fala aí. Justamente ele fala isso porque o Igor, e aqui até me perdoem se eu não vou reproduzir exatamente o que ele falou, mas o Igor defende o direito de você poder fazer piada de qualquer coisa ou tocar em qualquer tipo de assunto. E aí o Reinaldo Azevedo vira pra ele, não, realmente você pode fazer isso e tal, mas e por que você precisa fazer piada com uma minoria? Por que não fazer piada com quem é líder, com quem é grande, com quem está no poder? Né? Você poderia fazer isso. Por que escolher atacar aquela pessoa que já está já é indefesa, já é minoria? Para que isso? O cara vai falar, mas se eu não tiver essa liberdade eu vou perder, porque às vezes a graça veio na forma de uma piada que não é com o poderoso, é com o outro. Só que, pô, você vira refém da isso, piada. você vai ficar não tem sempre... controle sobre o que você vai pensa. ficar sempre nessa parada. Então, Inclusive, assim, deixa eu fazer até uma correção aqui, porque pelo que a gente está conversando aqui, eu acho que eu concordo muito com o que vocês estão falando. Eu acho que eu me expressei mal quando eu falei que pode se fazer piada com tudo. Eu acho que o que eu quis dizer ali é que se você fizer, você vai ter que sofrer consequências. Sim, mas é não o que ele falou, necessariamente eu tava tudo não, bem com isso. Faz aí, galera, tá tudo bem. Não é isso que Não. eu penso, não, por favor. não, beleza, sem problema não. E se fosse também, a gente... Mentira. Não, por favor. Mas assim, eu acho que esse é o rolê nosso aqui, né? Levantar. A gente começou por conta do humor depreciativo, dos problemas que isso surge na molecada, o quanto essa molecada pega esse humor depreciativo e não fica só no humor. Esse humor depreciativo é uma válvula de escape para que o humor aconteça, tá ligado? É extremamente preocupante.
E a gente vai desembocando outras coisas. A gente começou a falar sobre o limite desse humor, onde a gente vai. E aí eu acho que cabe só um episódio inteiro só pra falar sobre o humor. Tá ligado? Qual o limite desse humor? Pra onde ele vai? Porque, na verdade, o que eu tô pensando aqui também é que o que falta não é a questão de humor. O que eu acho que tá faltando aqui é uma observação sobre o que acontece com a questão da saúde mental, né? Porque eu acho que tem muito isso, assim. Como é que o humor se torna uma questão, né? O humor se torna uma questão porque a gente tá olhando pro mundo, sabendo que a gente tá todo mundo estragado de alguma forma, e a gente fala, cara, qual outro jeito de lidar com isso a não ser rir? Porque a gente não consegue ver saída pela via da saúde mental. Era o que eu ia trazer. Tipo, qual é a saída pra gente, tá ligado? Eu não vou poder rir disso. A minha saída é terapia, irmão. Pois é, e porque também, assim, acho que o riso, como ele é riso, ele poderia estar associado a motivações mais saudáveis do que essa, que é rir da sua desgraça, por exemplo. Claro, rir da desgraça é meio que a condição do brasileiro. Todo Até mundo. Porque, né? A gente meio que tem que fazer isso. Mas, veja, a gente só ri da desgraça do brasileiro porque a gente não tem outro país. Porque senão a gente não estaria rindo da desgraça. Ou seja, todo mundo entende, quase que automaticamente, que rir da desgraça é o que dá pra fazer, mas não é disso que eu queria estar rindo. Eu queria estar rindo de outra coisa. Mas eu tenho que rir da desgraça. Nós aqui, enquanto moradores do estado do Rio de Janeiro, é muito comum a gente fazer piada com a questão da violência. Exatamente. Eu não queria estar fazendo piada com isso. E com a questão da falta de estrutura, da falta de transporte. É quase um grito de dor, mas ao mesmo tempo eu tentando transformar isso em graça para que eu não sofra o tempo todo então, com isso. Por isso mas é isso, o que está no fundo disso é o sofrimento. É o sofrimento. E eu então acho não que tem graça de verdade. Tem um sofrimento. Eu acho, sinceramente, eu particularmente, acho que isso traz pra gente uma urgência. Que a urgência é saúde mental. O Brasil não cuida da saúde mental. A gente é do município de Queimados, a gente não tem atendimento público para a saúde mental. A gente só tem para casos clínicos, ou seja, a pessoa só vai lá se for o psiquiatra que enviou ela. Indicado não, é encaminhado. Encaminhado, Entendeu? Assim, não tem. Por exemplo, se o Brian decidir, falar, cara, eu sou professor, preciso aqui de terapia e tal. Se ele não for pagar, ele não consegue pelo público. E isso é muito bizarro. Não é porque barato. a gente lida... Não é. E assim, eu não tô desmerecendo, não, pelo amor de Deus. Não, de modo é algum. um trabalho muito brabo. Claro, tu receber por aquela isso não é carga barato. toda emocional. E aí, o que eu falo? Cara, a gente não tem. A gente lida com jovens. Cara, a saúde mental dessa molecada tá destruída. Principalmente no período de vestibular. Período de 2º ano, 3º ano. A cabeça, mano, vai pras cucuias. Vai dodói da cabeça, pô. Extremamente. Se essa é a realidade. É pegar aluno. E muito por consequência dos pais, né? Total, também. Não só dos pais, mas o sistema leva pra isso, tá ligado? Como um todo, claro. O sistema leva pra isso. Por exemplo, agora a gente começa, assim, os simulados, as coisas, tudo no ensino médio, né? Tô vendo a escola botando 6º ano pra fazer simulado. E as crianças chorando. Porque tirou 1 de 10, 2 de 10. Porque é óbvio, pô, não tá acostumado a fazer um bagulho. E aí já começa ali no 6º ano. Eu conversando com a filha do editor, por exemplo, ela tava falando que fez simulado e a menina tá no 7º, 8º ano, alguma coisa assim. É uma loucura, pô. Simulado. É uma loucura. Pra que isso? Exatamente. Tá Mas ligado? é porque também a escola querendo mostrar um serviço ali, né? Mas E só aí- que bota essa pressão E aí eu no te aluno. pergunto, quem cuida da saúde mental dessa criança? Pois é. E aí você vai ver, isso vai virar depois humor, porque essa criança vai acumular nota baixa ao longo do processo escolar. Quando chegar ali no ensino médio, ela vai tirar nota baixa e vai aplaudir o 2 que ela tirou, igual a gente vê em TikTok às vezes, né? Ou vai A entrega de nota. Ou vai refletir numa depressão ou numa depreciação ali por conta dela se achar inferior, se achar que ela não tem capacidade, né? Pra e assim, alcançar algo melhor. Aplaudir nota baixa, né? Tirei nota 2, eu já vi um TikTok passando com esse negócio Sim, assim, sim. né? O professor entregando as notas, a galera pega lá 2, 0, Tipo assim, é engraçado, vai. Você pega. Só que tem uma dor ali. Só que tem uma dor. E aí tem que ver muito bem até que ponto isso é dor, até que ponto isso não é, pra gente não acabar também não percebendo onde tá sendo dor e onde não tá sendo. Sim. Então, assim, vamos supor que o Castellano e o Clóvis são meus alunos. Eu aplico uma prova, os dois vão mal. O Castellano é de boa com isso, mas você é um cara que, assim, pode até rir, mas você tá rindo porque você quer fazer parte, você não quer estragar a graça da pessoa. Então eu pego a nota do Castellano e entrego e falo assim, parabéns, tirou 2. O Castellano vai rir, kkk, maneiro. No outro... Porque tá tudo bem. Pra você pode até rir, mas... Então, no assim, fundo, há sofrimento ali. como é que eu faço esse calibre? Porque tá todo mundo repercutindo no autodepreciativo. É isso. Quem é que tá fazendo de verdade e quem é que tá só rindo da condição?
Então, às vezes, eu olho pra um story que alguém compartilha e falo, maluco, isso é sério ou isso é um meme? Eu tenho dificuldade, às vezes, de reconhecer quando é tenho. meme ou quando é sério. A depender da relação que eu tenho com essa pessoa, eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida. Porque eu conheço o histórico. Exatamente. E eu fico... Recentemente, uma menina pra quem eu dei aula postou um negócio, assim, de madrugada, eu tava acordado, ela postou de madrugada nada, alguma hein? coisa meio pesada, assim. Hã? Faz nada. É, claro, com certeza. Só dou aula, Só dou aula. mas não trabalho. Além da aula, você trabalha com o quê? E ela postou algo de madrugada que eu achei meio pesado, o vocabulário que ela usou. Eu mandei e falei assim, ó, precisar de alguma coisa, me chama aqui, sei lá, tipo, me colocar Aí à ela falou, é disposição. meme? Aí ela falou assim, caraca, eu não posso nem reclamar em paz. Tipo assim, eu tava reclamando, só que ela reclamou com uma linguagem tão pesada... Reclamou de forma muito efusiva, né? Que eu olhei e falei, cara, eu sei o que aconteceu na época que eu tava atendendo essa menina como aluna, então eu fico preocupado. É uma questão humana, sei lá. Mas era um meme pra ela. E aí? E quantos memes eu já não deixei passar e eu falei que era sério. Que era sério, né? E aí talvez há aquela questão das medidas dos pesos ali, né? Pra você tinha um peso, pra ela tinha outro. Exato. Eu não quero também ser aquele cara conservador, carola, que fala... sei lá, eu quando era adolescente falava alguma coisa assim... não sei o que, o diabo... Minha mãe falava, não fala essa palavra aqui dentro de casa. Eu não quero ser essa pessoa. Tipo assim, você atrai o que você fala. Não acho que é nesse nível. Eu jogando, às vezes, eu fico... Satanás, mané! E sua mãe Aí deve... minha mãe... Pelo amor de Deus, meu Inclusive, filho, isso tem um fala caso, isso não. tem um caso curioso que o desenho do Scooby-Doo tinha o Salsicha que ele tava sempre falando, ô diabo, né? Lembra disso? Falava o quê? Ele falava, ô diabo. Ah, Eu falo o sim, tempo sim, todo. sim. Ah, sim, sim. E proibiram ele de falar por causa disso. É, porque atrai, pô. Tá maluco? Mas foi exatamente por isso. Sim. O SBT Eu proibiu só lembro, eu lá tava e tiveram lembrando que da música regular, né? gospel, que era Show Satanás, Show Satanás. Eu lembro agora. Eu não podia ouvir essa música em casa. Pois é, eu não quero que a gente se torne esse tipo de pessoa, né? Pra olhar e falar assim, não fala a palavra depressão se você não tiver com depressão. Não é isso, não é essa política Mas de... é pra tomar, assim, pra não normalizar o bagulho, né? Porque senão naturaliza isso, se torna algo normal, rotineiro, cotidiano, e isso é uma merda. E a gente já tá tão precarizado na assistência de saúde que olhar pra isso e não perceber é porque a gente realmente está muito mal amparado, né? Então usar essas palavras ou fazer humor com isso pode sinalizar uma coisa equivocada. Ou seja, ou eu vou tratar tudo como coisa séria, no máximo eu vou tornar uma pessoa chata que vai ficar achando que tudo é sério e não é, mas aí quem paga sou eu. Sim. E na pior das hipóteses, eu trato tudo como brincadeira, mas tem um monte de coisa E vai séria no deixar meio. passar um monte de coisa. E não eu a pessoa que vou salvar, porque não é essa a questão. Não, mas eu digo sim, assim, como sim. sociedade, a Sim, gente olhar até pra isso... pra ter um olhar mais assim, cuidadoso, né, cara? Aí deixa Mas é muito passar difícil. achando que é meme só. É, Mas muito é difícil, Eu acho que esse tema é um tema que dava pra gente render horrores. A gente poderia trazer, por exemplo, a Ju, nossa amiga, que já participou de um canal do Clóvis com a gente, falando sobre burnout, se não me engano, não sobre foi? trabalho e Qual tal. episódio? Foi, eu não sei, eu fiquei mal Isso. com aquele episódio. Claro. Eu não me recuperei. Trabalho o tempo todo. Mas eu acho que é isso, cara. Acho que a gente não tá aqui pra finalizar nada, mas eu acho que a gente pode ir pro canal, pro Momento Caio Messias. Pode ir pro canal Messias. Vamos pro Momento Caio Messias, vambora. Momento Caio Mecenas. Pra você que chegou aqui agora, não faz absolutamente ideia do que seja o Momento Caio Mecenas, meu amigo Brian vai explicar. Brian, o que é o Momento Caio Mecenas? Momento Caio Mecenas é um momento de indicações culturais, né? Aqui tem cultura. A gente tenta falar sobre alguma coisa que a gente viu, leu, assistiu, gostou e vai indicar pra vocês porque, sei lá, talvez o tema tenha levado a gente a pensar sobre isso, talvez a gente queira indicar qualquer outra coisa que passou pela cabeça e a gente compartilha aqui. É isso. E tem a ver ou não com o tema, né? Pode ser aleatório. E hoje eu vou pedir pro patrão. Patrão, qual é a sua indicação? Vou indicar duas coisas. Bom. A primeira eu vou indicar um programa que eu citei ao longo do programa, que é o Reconversa, que é o programa do Reinaldo Azevedo, produção do YouTube, em que ele conversa com o Igor 3K. Então esse programa é muito interessante, eu citei um pedaço ali, mas esse programa pode-se dizer que foi uma aula ali pro Igor 3K como comunicador. E de novo, não estou depreciando o Igor 3K, eu acho que ele tem uma importância, é um comunicador muito relevante hoje em dia na internet, sobretudo Mais do com que ele já jovens. foi quando ele tava Exatamente, colado mais com talvez gente até errada. do que ele tenha noção. Exatamente. E aquele papo ali com o Reinaldo Azevedo, eu acho que fez ele enxergar algumas coisas, espero eu. Mas o programa inteiro é muito interessante, então eu vou recomendar isso. E como uma espécie de metáfora, eu vou indicar uma música específica, que é The Show Must Go On, do Queen, em que essa música foi escrita numa situação muito específica, onde o Fred Mercury, ele já tinha noção da finitude ali da vida dele, ele sabia que estava doente, que
que estava para morrer. E a letra narra exatamente uma pessoa que está sofrendo e que está se acabando, mas que ele precisa manter aquela pose, ele precisa se manter vivo de alguma forma. Inclusive uma parte da letra diz que ele tá sorrindo, mas a maquiagem tá escorrendo, tá derretendo ali. E quando você sabe o contexto em qual aquela música foi composta, e você ouve aquela e acompanha a letra ali, ela tem um peso muito maior. Acho que isso, metaforicamente, tem a ver um pouco com o papo que a gente estava tendo. Muito bom. Caraca, eu adorei. Gostei, Bom demais. gostei. E você, Brian? Eu vou indicar um filme sobre o qual eu falei aqui, filme nacional, que não é O Palhaço, eu já soube por você, Não, mas tudo que é o filme Bingo, Rei das Manhãs. Pô, Muito bom bom, demais. muito bom. Que é um filme que eu não tinha assistido. Ah, a gente falou sobre isso hoje. Sim. Já tinha ouvido falar bem do filme, mas eu não tinha assistido. E eu tô com esse filme na cabeça até agora, porque assim, eu achei fantástico. É uma assim, porrada, né? Excelente A em todos os Uma produção aspectos. puta toda é produção, muito cara. boa. O Vladimir Brista, assim, tá sensacional. É um negócio absurdo. E é muito engraçado. Eu tenho aquele Letterboxd, né? Que é a rede social só de análise de filme, de crítica de filme. E é muito engraçado ler as reviews que a galera faz do filme. Que é tipo assim... o Coringa brasileiro. Ah, pode Que é ser. tipo assim, lá nos Estados Unidos, por que o Coringa vira o Coringa? Porque acaba o sistema de saúde. Aqui por quê? Porque o cara quer cachaça. Tipo assim, muito engraçado. Tipo, o Vladimir Brista conseguiria fazer o Arthur Fleck, mas o Joaquim Phoenix nunca poderia seria. fazer Jamais. o Bingo. E é muito legal porque, assim, é a história do Bozo, vai? De um deles, porque tiveram 3, se não me engano, no Brasil. Mas o Tiveram filme... vários. Eu só lembro de 3. O filme é especificamente sobre um, Acho que é né? o primeiro, né? É o primeiro, o primeiro. Ele é especificamente sobre esse cara, que foi o Bozo, Jair Bolsonaro, sacanagem. E assim, Era eles o não Vandeco botam o nome Pipoca, do né? personagem de verdade, né? Sim. Eles até falam no final que é uma homenagem ao cara. E é sobre um cara que ele era um ator de pornô chanchada, que é um gênero cinematográfico brasileiro Foi erótico, muito forte. né? Muito O cinema forte. da boca do lixo. Década e de tal. 80, 90, Isso. muito forte. Então era filme que tinha cena de sexo, não explícita, mas tinha muita cena de sexo, muito peito, muita nudez. E ele acaba caindo num programa infantil, só que ele não perde a sua característica, que é ser um cara depravado, respondão, fala palavrão. E ele usa essa persona pra construir um personagem de TV que é infantil, que é o palhaço ali, que é o Bingo, que eles chamam. E é muito boa a maneira como o filme consegue construir as coisas, assim. Tem cenas que você, de lembrar, você fala, caraca, mano, você fica arrepiado vendo. É muito bom, muito Porque bom. você vibra com a Até trajetória porque, desse personagem. apesar do personagem ele levar o nome fictício de Bingo, tem algumas personalidades ali conhecidas Tem, dos artistas total. populares. Isso, você Total. entende Aparece a quem Gretchen, são, por né? Sim, a exemplo. Gretchen, pode Tem crer. os outros personagens também. Não, que e é eu me engraçado, tem uma resenha do Letterboxd que tá tipo assim, todo mundo tá com o nome disfarçado, mas a Gretchen é a Gretchen no filme. É a única que é chamada Pode crer, pelo pode nome crer. real. Mas você tem ali Globo, SBT, você sabe do que você Sim, tá falando. sim. E assim, não tem a ver com autodepreciação em si, mas acho que tem essa ambivalência do palhaço que, assim, o cara, que eu esqueci o nome do personagem sem ser o Bingo, né? lembro. Vandeco Pipoca. Não é isso não. O personagem original Não, o cara... Calma aí. O nome do Bingo era qual? do Bingo, não. Do Bozo, o primeiro Bozo? Não era o primeiro. Era Vandeco Pipoca, mas era o nome dele de palhaço. ele virou o Bozo na TV. Caralho, meu irmão, o sobrenome do maluco é Pipoca. E aí teve Eu a acho- filha, eu né, acho dele que é agora fazendo Alberto, sucesso, que é a Pipoquinha. Ah, Foi mal, foi eu mal. acho que é Alberto Augusto, sei lá, o nome é assim. Ah, o personagem do Vladimir Brista, O nome no civil Bingo. dele, né? É isso. Porque assim, você tem ali uma questão que ele tá despontando como esse grande personagem icônico da televisão, aberta, criança, mandando carta, o caramba. Mas ao mesmo tempo você tem uma outra condição dele ali, que é uma necessidade de ser reconhecido como ele é, como pessoa. E não tem. E ele não pode, Não porque ele tem. tem que ser o Bingo o tempo todo. É. Perder isso tiraria a mística Até do porque personagem. nem deixavam ele dizer que era o Bingo, Era contrato, né? Era o né? contrato, não podia E dizer aí que o era filme, ali nos 40 minutos finais, ele vai num bagulho assim... Full Dramático mesmo, né? Bagulho louco. bagulho é um filmaço. louco. É um filmaço, filmaço. Bingo, Rei das Manhãs. Vale muito a pena. Eu vou indicar um outro filme que tem palhaço também, It. que é O Palhaço. Que é do Celton Mello. Eu não sei onde tá esse filme, se tá em alguma plataforma por aí. Eu sei que tá no Telecine, porque eu achei que... Então tá no Globoplay. Você pode... É? porque o Telecine hoje ele é agregado. Você Ah, tem é? que pagar mais caro pra isso, né? Ele vai eu de- não sei. ver se vale a pena. Tá aí, tá na locadora do Paulo Coelho também. É um filmaço, porque ele trata sobre uma lona, né? Oi. Um palhaço.
Oi? Vai, segue. Caralho, meu Deus do céu. E aí, o personagem principal é o Celton Mello, que ele tem ali a dupla com o pai dele, mas as coisas começam a não dar muito bem. Então, tem uma questão muito introspectiva. E eu linko com o nosso tema sobre essa questão dessa autodepreciação. Porque o palhaço tem muito disso, de tropeço, de cair, disso e aquilo, é uma autodepreciação. E eu gosto muito desse filme, eu acho que vale muito a pena, porque tem uma questão de, tipo, as reflexões do filme eu acho ótimo, que é o momento que eu mais fiquei reflexivo são nas noias dele por ventilador, ele tem uma admiração por ventilador muito grande. Então tem hora que ele para em frente à loja, tem vários ventiladores, e ele começa a refletir sobre a vida dele a partir dos ventiladores. E é muito bom esse filme, tem um tempo já, não fez sucesso no Brasil, no Brasil, né, não fez sucesso aqui, mas vale muito a pena. Eu acho que é isso. Tem que rever esse filme, cara. Porque eu achei legal na época que eu vi, eu mas gostei eu acho muito. que ele tem coisas mais profundas que eu não captei na época. Tem muitas rever. coisas ali, cara. Um dos últimos grandes trabalhos do Paulo José, por exemplo. Pode crer. Tem uma questão ali de tipo, pô, esse não é o meu sonho, meu sonho é outro, e eu tô aqui porque é o sonho do meu pai, tá ligado? O circo, e o pai tava abandonando esse sonho, que o pai já não fazia mais negociações, era ele, e ele fica, pô, se era o sonho do meu pai, mas nem meu pai tá aqui, pô, e não é meu sonho, como é que... Então tem várias questões ali que eu acho ótimas, e é isso. Ó, pra você que ficou até aqui, muito obrigado, dá o joinha, comenta aí, entra no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui embaixo, agradecer a Casa da Utopia, o presidente Luan, que tá sempre com a gente aqui nas gravações, muito obrigado, e segue a gente nas redes sociais. Qual é a rede, patrão? Canal do Clóvis Oficial. É no isso. Instagram, no Twitter. Só no Twitter seguir- a gente não usa mais. Tu perdeu essa, né? Não, eu tenho, só tenho preguiça. Ah, tá, então tá bom. E aí, entra lá, troca ideia com a gente. Se você... eu tenho uma ideia aqui de tema, coloca aí que a gente tenta debater aqui. É isso. Valeu, muito obrigado, valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Até. Canal do Clóvis. Esse negócio aí me pega muito, que droga, hein? Caio Mecenas? Não, a parte do... Autodepreciativo? Do depreciativo, esse mas por conta do rir pra não chorar, sabe? Sim. Mas tá chorando porque... Isso. Tá me desfingindo seu sorriso porque na verdade tá chorando. Tá? O bagulho do palhaço, pô. do palhaço. Faz rir, mas quem é que me faz rir, né? Sim, é isso. Pega também pro poeta, porque eu considero poeta, todo poeta é triste, tá ligado? Timbaia, uns dá-se pra sorrir, pra sofrer enquanto os outros riem, sabe? E me pega bastante porque eu prefiro estar sempre rindo do que explicar pra um monte de pau no cu e curioso porque eu não tô bem. Tá? Sim. Aí as pessoas confundem. É muito ruim. Confundem esse meu sorriso com um leviano, com uma... Ele não tem problema. O Luan que tem a vida perfeita. Isso. O Luan que tá, tipo assim, o Luan não cresceu, o Luan é uma criança. É uma criançona. Tá ligado? Mas ninguém sabe como é que é botar a cabecinha em casa sozinho. É isso. Sustentar o B.O. você com pica. você E mesmo. aí eu já tô tão acostumado a se fuder com curioso que eu não explico mais hoje em dia, só finjo que tá tudo É isso. Eu sou desse cara. Eu tô cheio de pica e tá tudo certo. No Instagram tem uma Foda-se. frase que diz: alguns sorrisos são só risos falsos pra disfarçar meu lado feio, sabe? Luan, tá gravando, a gente vai botar isso aqui uma hora, então, essa parte sua. Pode ser? Pode.